Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui, diariamente, vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Palavras de Vida Eterna, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos para a mensagem de número 96, cujo título é Nas palavras que falamos, nas palavras. O versículo destacado por Emmanuel está na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 9. Ontem a mensagem também foi da mesma carta, só que foi o capítulo 1, versículo 22. Hoje nós vamos ver o versículo que diz: Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Bom, antes vale a pena nós falarmos um pouco sobre a carta de Tiago. Afinal, quem é esse Tiago? Não se sabe ao certo. Ele apenas se identifica como servo do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, na sua epístola, na sua carta. No Novo Testamento existem dois tipos de cartas. Vamos aqui ver. Na internet tiramos, porque são informações muito encontradas e sempre dizem as mesmas coisas. Nós temos as epístolas paulinas, as cartas de Paulo. Paulo escreveu algumas cartas aos Romanos, a primeira aos Coríntios, a segunda aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, escreveu duas também. A Timóteo também escreveu duas. A Tito, a Filemon e aos Hebreus. Paulo escreveu todas essas cartas. Mas vejamos que estas cartas tinham um destinatário. Desculpa. Essas cartas tinham um destinatário. Não eram para todas as igrejas. Era para a igreja de Corinto, era para a igreja de Roma, ou era para o companheiro Tito ou Filemon em suas igrejas. Então, são as cartas paulinas. Já as outras cartas do Novo Testamento, nós temos carta de Tiago, que é esta que estamos a ver, duas cartas de Pedro, o apóstolo, três cartas de João, o apóstolo, e uma carta de Judas, que não é o Judas Iscariote, logicamente. Quanto a Tiago, então, não se tem certeza de quem é esse Tiago. Alguns acham que é um irmão de sangue de Jesus que se converteu após a sua crucificação. Outros acham que haviam dois Tiagos entre os apóstolos, não é? Uns acham que é um, outros acham que é outro, mas com relação aos apóstolos, há uma forte tendência a não se aceitar que sejam dos apóstolos, por questões históricas. Há uma tendência maior com relação a esse irmão de sangue de Jesus. Bom, essas são chamadas cartas universais, porque não são dirigidas a nenhuma igreja em especial. Elas eram cartas circulares, ou seja, elas circulavam entre as igrejas cristãs primitivas, aquelas que Paulo foi fundando. Então, essas cartas circulavam entre elas, não era direcionada apenas a uma ou a outra. Cartas universais eram circulares. As cartas paulinas, elas tinham um destinatário próprio. Muito bem. Visto isto, vamos então ao comentário de Emmanuel sobre esse versículo, que vamos repetir, de Tiago. Irmãos,
Não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Emmanuel comenta: mergulhar o divino dom da palavra no vaso lodoso da queixa é o mesmo que inflamar preciosa lâmpada no conteúdo de uma lata de lixo. Ou seja, para que nós vamos acender uma lâmpada e iluminar o lixo? Não faz sentido, né? Tapamos o lixo, inclusive, para não chamar insetos, né? Então, ele coloca a palavra como um dom precioso. Sendo assim, a queixa ele compara com um vaso cheio de lodo. Muito pouco saudável, não é? Muito pouco saudável mesmo entregarmos o nosso verbo à queixa. Continua Emmanuel: não transformes a própria frase em lama sobre chagas abertas. Uma situação dolorosa, chagas abertas, a queixa ela não vai ser um lenitivo, um remédio, ela vai ser uma lama não terapêutica, porque sabemos até que existem determinados tipos de lama que são terapêuticas, mas não estamos a este caso. Vamos falar daquela lama bem lamacenta suja, ok? Então não vamos nunca jogar uma lama suja sobre uma ferida. Da mesma forma, também não devemos transformar a nossa frase nesse tipo de substância mental, uma substância, ia falar suja, mas uma substância não saudável. Não saudável, é melhor. Podes mobilizar, diz-nos Emmanuel, a maravilha do verbo para reajustar o bem, sem necessidade de estender o mal. Podemos fazer isso quando aconselhamos, quando, principalmente, não é, aqueles nossos mais chegados, que estão conosco até no nosso lar, tentamos nos aproximar para orientar, para aconselhar, sendo adultos, respeitando o livre-arbítrio, sendo crianças, nos esmerando em, através do diálogo, dos bons exemplos também, porque não se passa apenas uma ideia através de palavras, não é? De pensamentos, mas também através de ações. Então ele diz que é importante a palavra, que ela pode reajustar o bem. Ela pode, por exemplo, diante de uma conversa onde o nome de alguém esteja sendo assim maltratado, nós podemos levar um verbo, uma palavra calmante nos ânimos, aconselhando a não precipitação. Não vamos nos precipitar a pensar ou falar mal sobre esse companheiro ou companheira que, se estiver fazendo isso, mas eu tenho certeza que está. Ok, mas se estiver ou que esteja fazendo isso, está porque está perdido, infeliz, enceguecido por ambição ou mesmo por paixões. Então, mais caridoso nos é orar por essa pessoa do que enxovalhá-la, não é? E ele continua dizendo: ergue a esperança ao pé dos que desfaleceram na luta, caíram. Exalta a excelência do amor perante aqueles que o ódio intoxica. E infelizmente, não é? Hoje em dia, os sentimentos expressos, falamos isso ontem, não é? Nas redes sociais, as pessoas estão muito belicosas, muito agressivas. E depois Emmanuel vai nos dizer aqui, porque às vezes não podemos nem dizer nada.
E aí, qual é a solução? Isso é omissão? Será? Porque tem muitas pessoas, não, eu vou falar porque eu não vou me omitir, e a gente acaba colocando mais lenha numa fogueira e nada de bom se tira dali. Bom senso, né? Precisamos buscar sempre o bom senso. Continua Emmanuel. Louva as perspectivas da fé ao lado dos que choram no desencanto. Então vamos usar o nosso verbo para exaltar a fé, porque realmente é nela que precisamos nos apegar nos momentos mais difíceis da vida. Não adianta falarmos mal, seja de quem, mas foi fulano, cicrana, que eu estou assim por causa de fulano. Em última instância, eu estou assim porque Deus, estou assim. Falarmos mal. Quando isso enfraquece a nossa fé. Então vamos saber que agora um peso se abate sobre nós. E precisamos então força, calma, serenidade, enquanto aquele peso está sobre nós. Se ficarmos falando, nos queixando, isso vai mais nos exaurir. E agora precisamos o quê? No momento da dor, precisamos estar fortalecidos para suportar o peso da provação. Continua Emmanuel. Aponta as qualidades nobres do amigo que caiu em desvalimento. Mas ele fez isso assim. Não, mas ele é um ótimo filho. Ou vamos tentar ver o lado bom. Evitar este julgamento que já leva muitas vezes a uma condenação, quando o julgamento cabe a Deus, não cabe a nenhum de nós. Nem nós julgarmos os outros, nem os outros nos julgarem, não é? Destaca as possibilidades de auxiliar onde os outros somente encontram motivos para a censura. Desdobra o trabalho restaurador onde o pessimismo condena. Então, tudo isto joga para baixo. Então, estávamos conversando com uma grande amiga que precisamos ser, lembrando aqui os jogos de vôlei, precisamos ser levantadores e não aqueles que cortam jogando para baixo. Vamos buscar manter a nossa vibração mais alta. E é claro que quando também ficamos falando mal do outro, estamos nos encharcando daquelas vibrações baixas que estão sendo liberadas no nosso pensamento quando estamos lá muito preocupados com o que o outro está fazendo, não é? E deveríamos estar sempre muito preocupados com o que nós estamos fazendo, não é? Assim também. Da mesma forma, se o outro se preocupa muito com a nossa vida e com o que estamos fazendo, deixemos para lá. Vou falar que ele tem que se preocupar com a vida dele. Muitas vezes só estamos mais nos desgastando e nos irritando. E se o outro quiser continuar falando de nós, vai continuar. É verdade o que ele diz? Ou o que ela diz? Bom, não é verdade. Não é verdade? Mantenhamos a nossa serenidade. Vamos imaginar que seja. Às vezes nós podemos estar incorrendo num erro e o outro aponta e nisso nós temos os menos amigos muito mais dispostos a nos mostrar onde estamos a errar e refletir sobre aquilo que ouvimos. Bom, se estamos bem, deixemos para lá. Que a pessoa quiser, continue pensando, quem sabe de mim é Deus. Mas vamos dizer que ela diga alguma coisa que, mas olha, eu não tinha pensado sobre isso, acho que realmente o que eu estou fazendo não é uma coisa lá muito boa. E aí eu tenho a oportunidade de refazer, não tem que nem, né? Ela está lá apontando, eu percebi, vale a pena? Vou lá e atuo lá na situação em que eu não estava a agir bem. Continua Emmanuel. Procura o lado melhor das situações para que o melhor seja feito. Claro, se a gente ficar só olhando problema, como é que a gente vai achar uma solução? Se a gente ficar só pensando no pior, como é que nós vamos achar a melhor palavra? Fica complicado, não é?
E quando os obstáculos morais... eu adoro esse pensamento de Emmanuel. Vamos lá. Vamos lá. Destaque agora. Pegar aquela caneta amarela no nosso pensamento aqui. E quando os obstáculos morais se agigantem, como se a maldade estivesse a ponto de triunfar em definitivo, se não podes dizer algo em louvor da bondade, cala-te e ora. Pronto. Às vezes não há o que falar. É botar mais lenha na fogueira. Nesses momentos, agora pelo menos, antigamente era tete a tete, vamos dizer, cara a cara. Então a pessoa dizer alguma coisa, a gente não tinha nem tempo. Agora quando estamos gravando uma resposta num áudio, ou digitando lá um comentário, ou uma mensagem, temos tempo. Temos tempo antes de apertar a tecla Enter. Enter, flecha lançada. Mas temos mais tempo. Às vezes reescrevemos, às vezes nem mandamos. Quantas vezes? Abençoado sistema que nos dá mais tempo para refletirmos. Quantas vezes escrevemos? Mas é isso que merece ouvir. Tudo me é lícito, nem tudo me convém, diz-nos Paulo de Tarso. Continua Emmanuel. Pensa no bem quando não puderes falar nele. Pensa no bem quando não puderes falar nele. A semente muda, renova a terra. A gota silenciosa de sedativo acerena o corpo martirizado. Nunca te queixes dos outros, mesmo porque, atenção, agora ele vai explicar por que não devemos nos queixar dos outros. Vamos voltar ao início. Nunca te queixes dos outros, mesmo porque, em nos queixando de alguém, é preciso consultar o próprio íntimo para saber se em lugar deste alguém não estaríamos fazendo isso ou aquilo de maneira pior. Podemos dizer, mas que absurdo a pessoa está fazendo ou fez. Mas será que no lugar dessa pessoa nós faríamos melhor do que ela? Podemos ter tanta certeza disso? E é muito importante, eu costumo brincar, que o nosso anjo guardião tem um lápis, uma caneta, e está lá com o seu bloquinho. Olha lá, está dizendo que é um absurdo, não é? Que absurdo. Que pessoa é isso aqui? O que será que ele faria se tivesse, ou ela, tivesse numa situação assim? Não posso estar falando isso, vai fazer muito melhor. Então, às vezes, nós mesmos atraímos para nós situações para, vamos dizer assim, ter a oportunidade de experienciar o que o outro, no que o outro caiu. Pode não ser nesta encarnação. Às vezes está lá, desencarnou, está tudo anotado no caderninho, né? Aí vem a hora de fazer o planejamento reencarnatório. Que beleza. Senta-se o grupo à mesa para discutir as questões, quais os pontos que são importantes serem trabalhados. Aí, nossos mentores, um diz assim, olha, eu tenho aqui o caderno que o seu anjo guardião me passou. Está aqui que houve uma situação, XYZ, e diante da situação que o companheiro viveu, houve uma severa crítica,
um azedume terrível, situação muito desagradável. O que você acha na próxima encarnação? Lembremos que do lado de lá nós somos muito lúcidos e vemos realmente onde estamos incorrendo em erro. E aí, assim, realmente, nossa, como eu pude dizer isso? Como eu pude fazer uma coisa dessa e dizer e pensar? Não, acho justíssimo. Do lado de lá, a gente concorda com as provas, com as expiações, às vezes a gente até pede mais. Eles tentam segurar, não, eu quero mais dor, porque isso aí vai passar rápido. Eu tenho os espíritos bons ao meu lado. Do lado de lá, nós somos muito fortes. Aí, mas como eles nos conhecem, não é? Eles seguram a nossa onda, vamos dizer assim, né? Diz, não, precisa isso tudo, não, pode deixar. Vamos fazer assim. Mas eu posso. Ok, mas a gente vai fazer assim, tá bom? Somos imortais, vamos dar lição a lição. Vejamos como eles são generosos, caridosos conosco. Então, foi assim que acabou a mensagem. Nunca te queixes dos outros, mesmo porque, em nos queixando de alguém, é preciso consultar o próprio íntimo para saber se, em lugar deste alguém, não estaríamos fazendo isso ou aquilo de maneira pior. Vamos orar? Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, por mais este dia, pelas oportunidades que recebemos de podermos exercitar, melhorando um pouco a cada dia, as nossas reflexões e as nossas escolhas. Quando não, Senhor, obrigado pela oportunidade de refazermos as lições tantas vezes quanto seja necessário. Abençoa, Mestre amado, nossos lares, famílias e afetos. Abençoa, Senhor, todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que neste momento estejam em sofrimento. Que as tuas bênçãos estejam em nós e entre nós, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos.